Parece mentira, mas é verdade. Fã de Teen Wolf que está órfão da série desde 2017, calma lá, o filme estreou, já está na plataforma do Paramount Plus e nesse vídeo a gente te conta tudo o que você precisa saber para assistir Teen Wolf, o filme. Eu sou a Dudu Yamaguchi e seja muito bem-vindo ao Além dos Ecrãs, esse canal em que a gente fala sobre cultura pop, filmes, séries, jogos e muito mais. Se você gosta de Teen Wolf, assim como eu, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e comenta qual que é o seu nível de ansiedade pra assistir essa produção. Me conta aqui se você já viu por um acaso, você está vindo aí do futuro. Compartilhe também com aquele amigo que tá atento a todas as novidades, qualquer coisa, qualquer trailer, ele te mandava, então manda pra ele esse vídeo pra que vocês fiquem ainda mais no hype. E claro, não deixe de se inscrever no canal, porque a gente vai falar mais de Teen Wolf aqui, se vocês quiserem. Bom, antes de tudo, eu acho que é importante a gente dar um passo pra trás e explicar o que é Teen Wolf, porque pode ser que você chegue aqui nesse vídeo e nem assistiu a série, mas ficou interessado ou tá pensando se vale a pena começar a série antes de ver o filme. Bom, vamos lá. Teen Wolf é uma série que estava no ar de 2011 a 2017, ela conta com 6 temporadas e um elenco maravilhoso. Como o próprio nome já diz, é uma série adolescente. Ela faz referência ao filme clássico chamado Teen Wolf, que também acompanha a vida de um adolescente que se torna um lobisomem. Lá na primeira temporada, a gente é apresentado ao Scott McCall, que é um adolescente normal, que tem asma, que é meio fracassado nas coisas que ele se propõe a fazer, coitado. Ele tem um melhor amigo que se chama Stiles e é filho do xerife da cidade de Beacon Hills, em que eles moram. E o Stiles sempre foi muito fã desse mundo policial, ele gosta de investigar as coisas, e aí ele resolve ir atrás de um corpo que foi encontrado na mata, meio estranha essa situação, falam que é um animal que matou, mas a cidade não tem muito animal perto, enfim. E quem vai ajudar é o coitado do Scott, que foi arrastado pra essa coisa aí, sem nem ele querer. Nesse meio tempo, o Scott é atacado por um animal e ele começa a ter alguns sintomas um pouco diferentes, né? Que muito bem nos parece com uma doença convencional, como você conseguir ouvir uma coisa que tá lá longe, nas garras, uma coisa meio estranha. E aí ele começa a sua transformação, a se entender como agora um lobisomem. Com esse plano de fundo de colegial, a série é muito divertida, né? Você tem personagens engraçados, como era o caso do Stiles, o nosso icônico Dylan O'Brien, que é maravilhoso. A série deixa aí seu apelo mais cômico, ao mesmo tempo em que trabalha dramas, né, e todo esse plot sobrenatural. No decorrer das suas 6 temporadas, Teen Wolf vai apresentar problemas diferentes e, com isso, criaturas diferentes dessa mitologia que eles criaram. Então, na primeira temporada, você tem um pouco dessa introdução, a questão dele se descobrir como um lobisomem, como funciona esse mundo dos lobisomens e dos caçadores de lobisomem. E aí, no decorrer do tempo, você vai ser apresentado a outras problemáticas, outras mitologias ali dentro disso, como os banshees, coiotes, demônios, enfim. Falando especificamente do filme de Teen Wolf, a gente sabe que vai ser uma continuação da série. Então, se você não viu, provavelmente você não vai entender muitas das coisas que estão acontecendo. Porque, né, é um filme que vai tratar do mesmo universo, são os mesmos personagens, boas referências que a gente já teve ali no decorrer das temporadas. Então, sim, eu aconselho que você assista a série se você quiser assistir o filme, mas se você não quiser assistir o filme direto, provavelmente você vai ter uns spoilers bons do que acontece nas temporadas, mas eu aconselho que você assista a série porque eu acho muito boa, com suas limitações. É uma série adolescente, ela não se propõe a ser uma série, nossa, disruptiva e muito ganhadora de Emmy, mas é uma série gostosinha, aquela série que você assistir assim, ó, sem pensar em nada, entendeu? O filme vai trazer muito da nostalgia desse universo criado pelo Jeff Davis, que já é, assim, icônico nesse universo de Teen Wolf. O criador e diretor da série, então, retorna para trazer uma nova ameaça para Beacon Hills. Nessa situação, o filme vai se passar anos depois do que aconteceu lá na 6ª temporada, em 2017. Então, os personagens já vão estar bem mais velhos, né? O Scott já vai ser um adulto, com problemas de adulto, e ele vai estar fora de Beacon Hills e ter que retornar depois que uma ameaça começa a surgir por lá de novo. Uma informação interessante é que, além dos personagens já antigos que vão retornar, a gente vai ter personagens novos e novas questões pra eles, como é o caso do Derek, que é interpretado pelo Tyler Hoechlin, que se você conhece aí o universo de DC, ele já fez até o Super-Homem, e ele vai ter um filho agora nessa nova trama, o que é interessante pra gente ver, algo que
a gente não imaginava lá nas temporadas de Teen Wolf. Como disse, mais velhos, novos problemas e novas questões mais adultas. Então a gente pode esperar que o filme será também mais maduro em alguns aspectos. Querendo ou não, a série lá em 2011 até 2017, ela era uma série pra TV. Então você tinha algumas amarras de tempo, você não podia falar certas coisas, a violência que sempre foi presente em Teen Wolf, mas ela era de certa forma específica pra TV, não tão explícita. Então aqui no streaming você tem mais abertura pra esse tipo de coisa. Então eles vão falar palavrão, sabe uma coisa assim? Que a gente não tem Teen Wolf, gente. Parece bobeira, mas é diferente, entendeu? Agora você tem essa questão de mais violência, de conteúdos mais explícitos. Inclusive, os atores que interpretam o Jackson e a Malia vieram na CCXP em 2022, agora em dezembro, e eles falaram um pouco sobre isso, né? Sobre a diferença que era você interpretar esses personagens na adolescência ali, né? Eles já eram jovens adultos, mas agora mais velhos, depois de vários anos, e como isso se modifica também na escrita, né? No roteiro, a história é diferente porque eles têm novas questões. E como já tô falando, os personagens que a gente mais ama estarão de volta, com algumas exceções. Mas o Scott está de volta, a Malia está de volta, o Jackson, a Lydia, os pais deles, né, o caçador, o Derek, o treinador de lacrosse, que eu acho icônico. Mas a gente tem alguns que não foram confirmados e podem aparecer porque esse filme promete algumas aparições especiais, e outros que já falaram que não vão participar. A Arden Show, que interpretava a Kira nas últimas temporadas de Teen Wolf, não vai retornar, e houve até uma certa polêmica porque disseram que ela não ganharia o mesmo que os outros personagens do filme, ela não se sentiu ali confortável com essa situação e ela declinou a proposta. A maior perda, eu acho que pros fãs, é o Dylan O'Brien, que não vai retornar como o Stiles nesse filme. E é uma grande perda, eu falo, porque o Stiles, pra muitos, é o melhor personagem de Teen Wolf. Pra mim, eu acho que é um consenso, mas eu vou dizer pra muitos, porque é isso. Mas ele dava muito da alma do que era Teen Wolf, além das questões de mitologia, enfim, ele era um humano ali naquele caos, e era engraçado, e ele trazia... ele era tudo, entendeu? Então a gente fica triste por essa falta dele aí. Dylan O'Brien disse que se apaixonou muito pela série naquele momento, mas que hoje ele prefere deixar ela lá, naquela caixinha que ela viveu, mas que de todo jeito ele vai assistir o filme, quer comentar sobre, então vamos ficar aguardando aí. E outros personagens ainda não foram confirmados, mas a gente pode aguardar algumas aparições, como foi dito por aí. Algo importante, uma estratégia muito bem feita por parte do criador do filme, da série, que eles trouxeram algumas das melhores coisas das temporadas. E eu acho isso muito legal, porque sempre houve essa questão de que a terceira temporada de Teen Wolf é a melhor de todas. E é um fato, é a melhor de todas, em especial a 3B, porque na terceira temporada eles fizeram duas partes, 3A e 3B, e a 3B é que teve maior aceitação do público, também muito por conta do Dylan O'Brien. Ele teve uma atuação muito legal nessa temporada, um pouco como vilão, algo que ele nunca tinha feito antes, sempre sendo o melhor amigo engraçado do protagonista. Mas a gente tem da questão da mitologia mesmo, era algo que chamava muita atenção. Isso porque fugia do convencional que a gente já tinha visto nas primeiras temporadas, que era focado ali na questão do lobisomem. Agora as coisas se expandiam mais, então a gente tinha banshees, a gente tinha demônios, o Nogitsune, que era um espírito do mal, que tava ali rondando aquela situação, dentro de alguns personagens, tinham os Oni que estavam ali também fazendo parte disso, então era muito diferente e muito interessante, sabe? Diferente do que a gente já tinha visto anteriormente. Sabe quando você vai começar uma temporada e aí fala, nossa, é o inimigo mais mortal que você já viu? Nas primeiras temporadas de Teen Wolf, 1, 2 e 3, você tinha essa premissa, mas não parecia tanto que era tão medonho assim. E na 3B você tinha esse sentimento de medo, de terror. Realmente era a coisa mais difícil que ele já tinha enfrentado em todos os quesitos, até emocional. Então a temporada deu um peso muito especial pra série, que até hoje acompanha aí, todo mundo lembra da terceira temporada com muita nostalgia. E eles trouxeram justamente esses elementos para o filme. Então você pode esperar esses demônios, essa questão da mitologia muito forte no filme, que eu acho que foi uma estratégia excelente, porque eles pegaram a melhor coisa da série e trouxeram pro filme. E os últimos episódios da terceira temporada, 3B ali, como estava falando, eles são muito emocionantes, porque trazem ali a morte de um dos personagens mais queridas de Teen Wolf. Desde o início da temporada, você já tinha uma especulação de que um dos personagens principais iria morrer, mas você não sabia quem era. E ali
você tem essa morte se concretizando. Pra muitos ali foi traumático, tá? Porque você pensa, né? Uma série de adolescente, aí um dos personagens principais morre, isso não acontecia com tanta frequência. Então foi muito, muito impactante, marcou muita gente. E aqui eu vou dar um aviso de spoiler, porque vou ter que falar, se você quiser assistir a terceira temporada antes de voltar esse vídeo, vamos lá, a informação. A morte que eu tô falando é a morte da Alicent, você que já assistiu sabe disso. Ela é a personagem que a gente acompanha desde o primeiro episódio. Ela tem relação direta com o Scott, né? Sempre foi essa questão de romance entre os dois e tensão que às vezes não dava certo, essa relação. E é triste pensar que a gente terminou, né, essa relação deles aí na terceira temporada, sendo que tinha muitas outras coisas pra acontecer e eles de fato não conseguiram resolver toda essa relação que eles tinham. Mesmo assim, a presença da Alicent sempre foi muito citada ali nas outras temporadas, ela foi uma personagem muito importante, o pai dela também é muito importante pra série, porque tem toda essa questão com os caçadores, né, ele se envolve muito diretamente ali no decorrer das temporadas com essa turma, e sempre foi muito forte e os fãs sempre ficaram muito inconformados com essa morte, mas ela vai retornar no filme. E isso é uma loucura completa, porque como assim, entendeu? A gente não sabe muito bem como vai acontecer. Houve especulação de que seriam por lembranças, por flashbacks, mas ali no trailer que eles divulgaram na Comic Con de San Diego, dá pra ver que a personagem estará realmente de volta interpretando sua personagem. Vamos ver o que isso vai dar, tá? Eu, assim, fico com um pouco de medo porque esses comebacks que são especificamente pra trazer essa nostalgia, sabe? Eu tenho medo de que ele realmente não seja específico pro roteiro, não faça uma grande diferença ali, seja só esse momento pros fãs e aí a gente fica, sabe, sem muitas explicações pra esse tipo de situação. Mas eu estou animada aí pra esse retorno, tenho expectativas, espero que seja de fato interessante para a narrativa desse filme. Por fim, informações gerais sobre o filme de Teen Wolf. Estará disponível no Paramount Plus a partir deste dia 26 de janeiro. O filme tem 2 horas e 15 minutos, então assim, realmente é um filme grande, né, que você podemos dizer que é um filme grande, maior do que o episódio normal de Teen Wolf, mas algumas primeiras impressões já disseram que é pouco tempo para você acompanhar todo esse remember, né? Muitos personagens voltando, um plot que depende de muitas questões. Uma das histórias que a gente mais gostava lá na terceira temporada. Então eu espero que o filme não seja tão corrido e que ele consiga apresentar pra gente todas essas informações nas 2 horas e 15. De todo modo, o Jeff Davis já está muito ansioso para novos projetos de Teen Wolf. A gente tem a série Wolfpack, que inclusive conta com o Rodrigo Santoro, brasileiro, no elenco, e que vai trazer uma nova turma, uma nova equipe falando sobre essas temáticas, mas ele não vai abandonar Teen Wolf, aparentemente. Inclusive, o ator que interpreta o Scott McCall já falou que gostaria de voltar, que estaria muito ansioso para retornar ao papel do Scott em outros projetos, então pode ser que a gente tenha novas continuações mesmo. Vai depender um pouco da recepção do público, mas a gente espera que aconteça. Quem sabe, né? Quem sabe o Dylan O'Brien retorna aí para um spin-off do Stars. Seria meu sonho, Brasil. Como eu falei também, o filme vai ser um pouco mais adulto, né? Explícito em alguns aspectos, como violência. Então, lá nos Estados Unidos, ele é destinado a maiores de 18 anos. Não sei, aqui no Brasil ele chega geralmente com um pouco menos, talvez 16, que eu acho que era o mesmo da série. Mas a gente já pode esperar outras questões aí, né? Além do adolescente. Eu acho que é isso. Tudo que você precisa saber antes de assistir ao filme de Teen Wolf. Vai ser uma continuação, então se você quiser maratonar a série, assim, ó, pra chegar a assistir o filme já com tudo na ponta da língua, todas as temporadas estão disponíveis na Netflix e você pode assistir lá no serviço de streaming. Super recomendo, e eu acho que dos mais importantes, né, se a gente precisar pontuar coisas importantes, a primeira temporada é importante para você conhecer os personagens, entender um pouco sobre eles. A terceira temporada, em especial a 3B, vai trazer muito dos elementos que estarão no filme. E a última temporada, com certeza, vai ter ligação direta com o futuro dos personagens, onde eles estão, o que aconteceu ali no final para eles. Então, acho que esses são os grandes pontos específicos que a gente precisa saber antes de ver. Vou ficando por aqui com muita animação, quero muito ver esse filme logo pra saber o que de fato vai acontecer. Se vocês quiserem, a gente pode soltar crítica lá no Twitter, mas também aqui no YouTube, se vocês quiserem continuar esse papo. Tá ansioso? Já viu o filme? O que você achou? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e não deixe de compartilhar esse vídeo com mais amigos fãs de Teen Wolf. Um beijo e até a próxima!